Olá, tudo bem? Meu nome é Alexander Augusto. Eu sou professor de Direito Administrativo e de Processo Civil. E o meu objetivo é tornar o seu sonho de concurso público uma realidade. Até porque os sonhos, quando bons, eles devem se tornar realidade. E meu objetivo é fazer isso com você. Quero amanhã receber sua mensagem dizendo que é um servidor, é uma servidora e que eu te ajudei, ainda que seja um pouquinho, nessa conquista. Olha só, eu estou aqui para falar com você sobre poder disciplinar e poder de polícia. O que acontece? No conceito tradicional de poder disciplinar, de poder de polícia, há uma distinção no que se refere às pessoas que são atingidas. Veja você. O poder disciplinar atinge aquele que está sujeito à disciplina administrativa. Tá anotando? Atinge aquele que está sujeito à disciplina administrativa. Alguns vão falar que atinge aqueles que estão na intimidade da administração, aqueles que estão sujeitos aos regulamentos da administração. Professor, eu estou falando do servidor público? Sim, você está falando do servidor público. O servidor, quando toma posse, ele estabelece o vínculo dele com a administração. Mas você também está falando de outras pessoas. Eu posso dizer, por exemplo, de um concessionário de serviço público que participa de uma licitação e assina um contrato com a administração pública. Quando ele assina o contrato, ele estabelece o vínculo dele com a administração. Eu posso falar do aluno da escola pública, que quando faz a matrícula é admitido. Então, o ato que faz o vínculo dele com a administração é esse ato chamado admissão, que é o mesmo ato do paciente no hospital público, que tem que passar lá pela recepção para fazer aquele cadastro, não tem? Ali ocorre a admissão. Essas pessoas, então, que têm um vínculo com a administração, elas estão sujeitas ao poder disciplinar. Outras pessoas estão sujeitas ao poder de polícia. E aí você vai ver que no poder disciplinar nós temos um vínculo específico. E no poder de polícia, eu atinjo pessoas sem esse vínculo específico. Há uma sujeição geral. A pessoa que pega um carro e vai dirigir aí na rua, ela está sujeita ao poder de polícia. Então tem que usar o cinto de segurança, não pode falar o celular, não pode teclar no WhatsApp, tem que respeitar o limite de velocidade, etc e tal. A pessoa que monta um restaurante está sujeita à fiscalização da Anvisa. A pessoa que monta uma escola está sujeita à fiscalização para verificar se tem extintor, por exemplo. Tá bacana quanto a isso? Olha lá, poder disciplinar, quem tem um vínculo específico. Poder de polícia, toda e qualquer pessoa, independente de um vínculo específico. Então, eu queria te mostrar que esse ônibusinho aqui é um ônibus de uma concessionária de serviço público. Olha que lindinho. Esse ônibus de transporte coletivo, ele é de uma empresa concessionária de serviço público. Eu posso te dizer que a Constituição diz pra gente que, com certeza, essa concessionária de serviço público passou por uma licitação. Olha lá, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, ó, o concessionário aqui, ó, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Concessão e permissão, sempre através de licitação. Então o que acontece? Aquele ônibusinho, tá aqui, esse ônibusinho, ele vinha passando pela rua e encontrou uma placa dessa, dizendo, olha, nessa rua especificamente não pode passar ônibus. E o que aconteceu? O ônibus passou pela ruazinha. A pergunta é, essa empresa concessionária de serviço público será punida, ela vai ser punida, ela vai receber uma multa, digamos, como exercício do poder disciplinar ou como exercício do poder de polícia? E aí você, num chutômetro, já deve ter dito, poder de polícia, professor. Ele vai tomar uma multa de trânsito, porque a plaquinha lá é uma placa de trânsito, então ele vai tomar uma multa por não obedecer às normas. Você tá certo. Não completamente certo, mas está certo. Vai receber uma multa? Vai. Mas olha, eu me recordo que no meu segundo grau, agora ensino médio, esse ônibusinho passava e a gente tinha as vans e sempre tinha lá um cobrador que ia enchendo de menino dentro daquela van. Enchendo. E ele gritava, bora aí, 355 Comercial Sul e Norte, Taguatinga, Batalhão, não sei o quê. Era uma bagunça muito louca. E aí o que eu quero te dizer
é que aquela van, esse ônibusinho, ele, especificamente o ônibus, ele tem uma rota, ele tem que passar num caminho certinho. A partir do momento que ele não observou aquela plaquinha, realmente ele recebeu uma multa como decorrência do poder de polícia. Mas eu posso te dizer que se ele não obedeceu a rota que ele deveria obedecer, ele também pode ser punido como exercício do poder disciplinar. Perceba que são autuações diferentes. Uma é a multa de trânsito e a outra é uma multa por descumprimento do contrato administrativo. Então, se eu falo de descumprimento do contrato administrativo, porque entrou numa rua que não obedecia à rota, eu estou falando de poder disciplinar, porque foi a rota daquela concessionária de serviço público que ela não obedeceu. Eu estou falando de poder de polícia quando eu falo simplesmente que um ônibus passou por uma rua que não poderia haver tráfego de ônibus. Entendido isso? Agora, vamos ver como isso cai em prova. Olha só. Uma primeira questão que eu separei pra gente, do CESP 2016, diz assim: o poder de polícia refere-se às relações jurídicas especiais, decorrentes de vínculos jurídicos específicos existentes entre o Estado e o particular. O que você acha? O poder de polícia refere-se a relações jurídicas especiais, decorrentes de vínculos específicos? Não, o item está errado. Esse seria o poder disciplinar. Número 2. O poder disciplinar, mediante o qual a administração está autorizada a apurar e aplicar penalidades, alcança poder disciplinar. Alcança tão somente os servidores que compõem o seu quadro de pessoal? Gente, essa pergunta é a pergunta típica. Essa pergunta pega o candidato que começou a estudar, só guardou uma informação de tantas e acha que está bombando. Veja, não alcança tão somente os servidores. Alcança os servidores e todos aqueles que têm um vínculo específico com a administração. Quais exemplos eu te dei? Te dei do particular que tem um contrato, não foi? O concessionário, o nosso ônibusinho, o aluno da escola pública e o paciente no hospital público. Item errado. Próxima questão, também 2016, o CESP disse: constitui manifestação do poder disciplinar da administração pública a aplicação de sanção à sociedade empresarial no âmbito de contrato administrativo. E agora, o que você me diz? Poder disciplinar, eu estou aplicando uma sanção a uma empresa no âmbito de contrato administrativo. Se tem um contrato, tem um vínculo. E se tem um vínculo, é poder disciplinar. E aí, o item ficou correto. Então, veja que tudo isso e muito mais eu explico no material que é o material de poderes administrativos. Eu deixo com você o nosso ônibusinho. Achei ele bem lindo, bem feliz. Um grande abraço. Vamos tornar o seu sonho uma realidade. Se você ainda não está na minha lista de transmissão, anota aí. 61 981 16 6252. Você vai me mandar o seu nome e eu te adiciono na nossa lista de transmissão. Sucesso! Fique bem. Tchau!